Oi, bem-vindos ao primeiro podcast da Be Green. Vamos falar sobre créditos de carbono, direito ambiental, práticas sustentáveis e não esqueça de compartilhar, até porque conhecimento é poder. Eu tirei essa frase de uma publicação do meu convidado de hoje, que é sócio e também trabalha na parte jurídica da Be Green. Boa tarde, começando o primeiro podcast da Be Green. Não se esqueça de compartilhar, até porque conhecimento é poder. E essa frase eu tirei de uma publicação do nosso convidado de hoje, que tem uma vida incansável de conhecimento. Ele está sempre em busca do novo para trazer novidades e ajudar, claro, a todos. Eu estou falando de Dr. Vitor Vitorino. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, falando com você, com todos que vão nos assistir aí no dia de hoje, que depois também podem assistir novamente, não é isso? Exatamente. O pessoal vai poder estar assistindo em todas as plataformas e trazer um pouquinho aí de contribuição para aqueles que têm interesse sobre o meio ambiente, sobre a Be Green, sobre os assuntos relacionados a isso. Exatamente. O intuito desse podcast é conscientizar, todos vocês sobre sustentabilidade. Eu quero começar sobre sua carreira, porque é longa. Gente, vocês vão ficar impressionados com tantos de coisa que o Dr. Vitor faz. Eu quero entender quem chegou primeiro, a Be Green, a imobiliária, o direito. Conta um pouquinho para mim. Vamos lá, 20 anos, a gente completa esse ano aí, 20 anos de carreira, não só jurídica, mas tem a carreira jurídica, como você muito bem disse, tem a carreira de empresário na área do ramo imobiliário, que a gente tem uma imobiliária, e tem a carreira docente, que é um amor que eu tenho e que também, coincidentemente, 2004 começou tudo na minha vida aí, e também iniciou no ano de 2004, então tem 20 anos que eu também estou na docência. O que veio primeiro? A imobiliária. Imobiliária porque, na realidade, a imobiliária já é uma herança, Esse ramo do direito imobiliário vem do meu pai era corretor de imóveis, e, inclusive, o nome da minha empresa hoje é uma homenagem a ele, porque é o nome da empresa dele, Nós temos a Calis Imóveis. Calis é a abreviação de Carlos Alberto da Luz do Espírito Santo, o nome do meu pai. Então, as primeiras letras formam o nome da imobiliária. E a gente, como uma homenagem, meu pai faleceu em 2002, então muito tempo atrás, e eu muito jovem, e a gente decidiu dar seguimento a esse ramo. Eu fui obter aí a inscrição no quadro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, no CRES, e aí então abrimos uma empresa para poder manter esse nome vivo, que é a Calis, e a imobiliária acabou sendo o meu primeiro negócio. Na verdade, meu primeiro negócio desde a barriga da minha mãe, que também trabalha na imobiliária, trabalhava com meu pai, e aí a gente deu seguimento. Logo em seguida, eu já tinha concluído o curso de Direito, no ano de 2002, e dei prosseguimento ao ramo do direito, escolhendo que iria militar em áreas jurídicas como advogado. Então, ali começa, inclusive, é interessante essa parte, começa, inclusive, essa sementinha da Be Green e do direito ambiental, porque eu fui fazer a minha primeira pós-graduação logo na sequência. Então, eu encerrei meu curso de Direito e já dei entrada na minha primeira pós-graduação. E a minha primeira pós-graduação foi pela Universidade do Amazonas. Você imagina isso? É uma longa trajetória e mudando, muito de área, da imobiliária pro direito. E aí tem outras, porque teve o criminal, teve o ambiental. Exatamente. E foi indo. No direito ambiental tem essa sementinha lá atrás, que foi a minha primeira pós-graduação. Na época não existia ainda os cursos online. Então, o que existia em 2002? Existia um curso por satélite. Olha só como eu tô velhinho, hein? Não precisa entregar a idade. Não precisa entregar a idade, já entreguei, Na verdade, era um curso por transmissão por televisão, A gente tinha que fazer a inscrição numa representante. Então, em Santos, por meio da OAB, a gente tinha essa possibilidade. E a única universidade que disponibilizava o conteúdo que eu tinha interesse de me especializar era a Universidade do Amazonas. Como, obviamente, que ir para o Amazonas e tudo mais seria
inviável, né? Bem complicado, né, eu diria. Então eu opcionei por fazer já há 22 anos atrás um curso de pós-graduação à distância, e o curso chama-se Especialização em Direito, Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos. Parece um palavrão, né? É difícil, é uma palavra complicada, mas é bem simples de se entender. Então, o que é a tutela dos interesses difusos e coletivos? É tudo aquilo que interessa a população, né? Tudo que interessa à massa. Então, são os interesses difusos de todas as ordens e que atingem a coletividade. Quem é que está contemplado ali para a gente poder ser bem objetivo? O direito ambiental, né? Então, o direito ambiental está dentro desse direito que a gente chama de direito difuso e coletivo, como também o direito dos idosos, dos indígenas. Então a gente tem uma especialização muito diferenciada, até hoje é diferenciada, amplo, sabia? Né? Bem amplo, bem amplo. Acho que foi isso que me atraiu também, por ter essa diversidade, então me dá uma versatilidade maior no início de uma carreira, né, pensando assim, e traz assuntos que muito me chamavam a atenção. Como, por exemplo, o direito dos idosos, que naquela época estava engatinhando. Hoje já tem aí bastante tempo o Estatuto do Idoso e tal, mas naquela época ele estava engatinhando. Então foram assuntos que estavam quentes no momento e acabaram atraindo a minha atenção. E já estava ali a sementinha do direito ambiental. O bom de você ter estudado toda essa parte ambiental, mesmo que tenha sido lá atrás, vocês conseguem alcançar um número de clientes, né, diferenciado para o escritório. Ele acaba sendo full services ou vocês estão focados no ambiental lá no escritório? Não, é verdade. Estudar assuntos assim quentes, né, modernos, sempre traz uma oportunidade, sem sombra de dúvida. Isso acontece. E direito é uma ciência viva, a cada momento tem um que está mais em ascensão. Mas a gente realmente no início teve um trabalho generalista, esse é o termo que a gente usa, né? Generalista porque acaba atendendo todas as áreas, você não tem muita opção como jovem advogado. E depois a gente conseguiu atingir um patamar de empresa. Então hoje a gente tem a Vitório Sociedade de Advogados, essa empresa que eu fundei, sou o único sócio, tenho associados, já tive sócio ao longo desses meus 20 anos, mas hoje a gente tem uma constituição onde eu sou o único sócio, e temos associados, e aí a gente consegue atender todas as áreas do direito. Direito imobiliário, direito civil, direito penal, previdenciário, tributário, e inclusive o direito ambiental. E onde que está o seu coração em todos esses direitos? Meu coração está no penal. Eu me apaixonei. O direito criminal, ela é muito apaixonante. Não. Muito. Mas dá um pouco de medo, vamos ser sinceros. Pois é, então. Ele tem essa coisa também desse risco, né, do trabalho com uma área tão difícil e tal, mas para os acadêmicos de direito faz muito sentido isso que eu vou dizer, porque assim, é a disciplina jurídica que traz mais combatividade, sabe? O plenário do júri, que é o ápice, né, daquilo que é a defesa da questão criminal, porque defende ali os direitos fundamentais do ser humano, da vida, né? Ele traz todo um glamour que não é só do advogado estar de toga, de ter aquele embate, mas é a capacidade de se poder realmente conseguir vencer com os seus argumentos, com suas teses, com a sua oratória perante o júri popular. Então, assim, é encantador. A gente enfrenta, logicamente, né, diversas dificuldades saindo do livro, da academia, para a prática, mas ainda assim é a área que mais me encanta. É bem aquilo que a gente vê em filme, né? Que você realmente consegue colocar em prática as leis e debater e ganhar a causa, que é aquele momento de vitória que a gente consegue sentir um pouco através dos filmes. Eu acho que é bem isso que você falou. A sensação do defensor é de que você tem o poder, naquele momento, no plenário do júri, de conseguir, né, convencer mediante os seus argumentos, a sua oratória. A legislação está ali, está lógico, é óbvio, mas é um depósito de confiança muito grande na tua capacidade individual, enquanto orador, enquanto um defensor dos direitos daquela pessoa que está ali, e que também tem a importância de confiar em você a liberdade, né, que é um bem
indisponível e que está dentre os principais aí dos bens tutelados pelo Estado. E agora a gente indo para o direito ambiental, eu vi uma matéria falando que hoje, e olha que já faz tempo que você estudou, né? É uma das áreas de direito que estão crescendo, é uma da área que está mais sendo estudada, sendo valorizada. É verdade? Você sente isso? Você que já está na área? Sim. O direito ambiental, na verdade, ele virou assim uma vedete dentre os direitos e já tem sido, né? Acho que o assunto ambiental se tornou muito importante para a sociedade, né? A sociedade passou a enxergar isso. E isso, na realidade, é uma coisa moderna. Moderna. E mudou alguma coisa do que você estudou lá atrás para hoje? Mudou muita coisa. Porque, na realidade, lá atrás, vamos dizer, 2002, né? A gente tinha uma interpretação social. Como o direito é uma ciência viva, ele modifica com a sociedade. Então, em determinado momento, a sociedade está muito mais focada em determinado assunto. Então, o direito tem que ir lá e proteger. Agora, por exemplo, nós vivemos a era da revolução digital, né? O Covid nos impôs aí uma condição que para nós era algo que, no direito, que ainda levaria no mínimo uns 10 anos. Nossos processos físicos, papel, passaram a ser digitalizados. E hoje, eles estão aí, eu chutaria aqui no estado de São Paulo, pelo menos, estão aí mais de 80% digital. Né? Então isso acaba trazendo uma facilidade, uma modificação do direito, uma preocupação pela segurança jurídica de todos os documentos que estão ali. Né? E, como base, e aí vê bem como que você falou, tem toda a razão, está o direito ambiental. Por quê? Porque a política zero paper, né? Não sei se você já ouviu falar, mas talvez até o pessoal também não conheça esse termo, né? E a política zero paper é o quê? É uma política de não usar mais papel. Né? Então a gente está aqui no programa e de repente você está com o teu aparelho digital aí, com a tua pauta, com o teu, né? Com o teu conteúdo, e eu estou aqui, posso fazer anotações, de repente, de algo que eu não queira que deixe de ser comentado, e tudo isso no digital. A gente já não tem mais a utilização do papel. Então isso é muito importante, haja vista que, obviamente, cada folha de papel representa ali uma árvore, né? É literalmente uma folha? Não. Sulfite? Como que funciona? Porque eu escuto isso desde criança. Ó, tá jogando uma árvore fora, é um sulfite. Tem como mensurar? Não, tem sim. Na realidade, a gente usa, né? Curiosidade, né? Não, mas é legal isso. Porque as pessoas têm essa curiosidade. E isso é uma coisa muito de mãe, né? Olha, uma árvore, também, né? Da escola, e tal. Mas já é uma colocação, assim, figurativa, acredito que para a pessoa sentir no coração dela, né? Fala assim, olha, tá vendo aquela árvore ali, ó, aquela folha de papel? Óbvio, não é isso, né? Uma árvore tem uma produção muito maior, não sei te dizer exatamente qual é o número de folhas e tal, mas muito maior quanto a isso e tal. Mas, assim, no filtro daquilo que é importante ser passado, é que impacta violentamente, né? Todas essas folhas que eram utilizadas, por exemplo, num processo judicial. A gente é um país que tem uma cultura de judicializar tudo, né? A gente não trabalha muito com a cultura do bom senso, de resolver as coisas numa conversa ou até numa audiência conciliatória, né? A gente costuma discutir, é uma cultura nossa. Então nós temos um Tribunal de Justiça hoje no estado de São Paulo, que é o maior Tribunal de Justiça do planeta Terra, né? Maior do mundo. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, é o maior órgão de classe do mundo, né? Nós temos em torno de 1.400.000 advogados hoje. Se a gente for contar inscrições, estagiários, etc., a gente está quase chegando nos 2 milhões. Então é muita gente. Não, né? Mas que nem você falou, com essa revolução do digital, tem espaço para todo mundo, e são novas profissões que vão surgindo, novos problemas também que vão surgindo, novos direitos, né, novas leis, então tem espaço para todas essas pessoas que estão chegando, porque não vai desistir, hein? Você que está aí começando a estudar direito, não, agora não. E direito tem uma gama muito grande, exato, né? Olha aí, você falou de criminal, o tributário, trabalhista, tanta coisa.
tem um espaço para todo Exatamente. mundo. E nessa questão do direito ambiental, que nem você falou, de mãe, né, coisa de mãe de falar, você sente que hoje as pessoas estão mais responsáveis? Você sente que está surgindo um crescimento nas crianças, nos jovens? Ou você acha que ainda não, que falta conscientização? Sim. Claro que sempre vai precisar, né? Não tem como não deixar de conscientizar, sim, até porque a gente está aqui para isso hoje. Mas você sente que teve um aumento? Com certeza absoluta. E todo esse aumento, ele se traduz num fato simples, né? Em educação ambiental, né? Educação ambiental é fundamental. E o que muda é que, na verdade, aqueles que são da minha geração, né? Década de 70, 80... começaram a ver um movimento de interesse pelo meio ambiente. Eu não diria nem de proteção, diria de interesse. Mas olha que fato interessante. Se a gente parar para raciocinar um pouquinho e voltar no tempo, a expectativa de vida mudou. Então, assim, as pessoas se preocupavam, queriam fazer até os 40, 50, com uma expectativa de vida de 70, Brasil, né? Hoje, você vê o pessoal com 70 anos com uma qualidade de vida maior. Então, obviamente que todas essas mudanças sociais impactam no meio ambiente, porque o ser humano é predatório, ponto. Né? E por ser predatório, a sustentabilidade e o meio ambiente se tornaram aí o holofote de tudo isso. A educação ambiental passa a ser o fator que leva a esse crescimento que você me pergunta, porque hoje o que a gente vê, e é muito bonito de ver, as crianças ensinando os pais, os jovens ensinando os pais. Olha, não joga isso na janela, não joga ali no lixo. Olha, isso aqui é uma latinha, é reciclável. Né? Então se tem já uma cultura, quando se tem educação ambiental de base, de entender o que é um resíduo reciclável, um orgânico, por que você tem que ter 2 latinhas em casa, né? E tem gente com mais idade que não consegue ter essa visualização. Aí os jovens acabam impactando e aí traz um pouquinho de esperança, né, para as próximas gerações. Exatamente. Essa questão de prevenção, eu até separei aqui que são um dos principais, né, um dos 4 princípios do direito ambiental. Fora essa questão da reciclagem que a gente vê dentro de casa, que a gente aplica para os nossos filhos, eu posso dizer que estou aplicando para minha filha, ela já sabe reciclar, fico muito feliz com isso. Que bom. O que mais que a gente pode falar sobre prevenção, que é um dos princípios do direito ambiental? Eu acredito que o que você falou dentro de casa já é um excelente ponto de partida. Né? As escolas têm feito essa abordagem. Né? Eu, durante a minha experiência profissional, a gente comentou um pouquinho dela e realmente eu usei bem meu tempo durante meus 20 anos de trabalho. Eu digo usei porque eu tive a oportunidade de ocupar alguns cargos que são importantes, como fui secretário de meio ambiente. Então, na pasta de meio ambiente, enquanto secretário, eu tive a oportunidade de identificar isso que você acabou de levantar aqui como pauta, que é importante, que é o que é educação ambiental, e que a educação ambiental ela tem a base dentro das escolas, e eu visitei muitas escolas, aí, inúmeras, não sei te dizer ao certo, até porque a gente tem a maior rede de ensino em São Vicente, no município de São Vicente, a maior rede de ensino do estado de São Paulo. É uma gama muito grande de escolas. Tem a praia também, né? Tem a praia, que também é um equipamento ambiental, vamos pensar assim, público ambiental. Então, ali a gente pôde observar que tem política de composteira, e aí as diretoras, as professoras e todas as pessoas, né, todos os atores envolvidos aí na questão da educação, acabam contribuindo, ensinando essa questão da segregação do resíduo. Né? Em casa, você também já explicando para a filha, né? Olha, filha, que tem aqui... Tal. O mais difícil, sabe o que eu identifico? Que é conseguir atingir uma população de baixa renda, uma população carente, porque ela tem uma prioridade. Ela precisa comer, ela precisa de saúde, né? Tem fatores que são de sobrevivência que acaba sendo prioridade para elas. Então, para você destacar a importância do meio ambiente ou de reciclagem, para quem sequer consegue comer, é mais difícil. Então, existem políticas públicas importantes que podem ser adotadas e existem empresas, né, como é o caso
da Big Green, que desenvolve projetos, né, que podem auxiliar, né, as políticas públicas, contribuindo para isso. Contribuindo para quê? Para fomentar a educação ambiental dentro de comunidades carentes e dentro de certas populações que realmente precisam de um olhar mais atencioso. O princípio da preocupação também está, né, dentro do direito ambiental. Eu acho que isso entra como uma preocupação. E de que forma que a gente pode, né, intervir, né, auxiliar, mostrar para essas pessoas carentes que não é a prioridade delas, mas é um princípio de preocupação para nós, né, para você que era secretário. Olha, tem diversas formas, né, da gente poder trazer o olhar dessas pessoas para isso. Mas o que eu vejo na prática, e como te disse, né, à frente da pasta de meio ambiente, eu tive a oportunidade de ver isso. A gente tinha uma comunidade carente que fica na região periférica de São Vicente, que tem ali em cima de palafitas as suas residências. Então você tem ali a falta de saneamento básico, o que acaba trazendo o quê? O descarte de dejetos direto dentro da maré, no local onde a pessoa convive, o que tem animais, insetos, bichos, e acaba sendo muito desagradável. E quando se trabalha esse tipo de comunidade, tem que se ter uma isca, vamos dizer assim, se eu posso usar esse termo, para poder fisgar a atenção dessa população. Eu via muito o trabalho de, por exemplo, coleta de latinha, né, que acaba tendo um valor agregado nela. Existem programas como, por exemplo, a gente tem um programa, acredito eu que eu possa fazer menção disso já, dentro da Big Green, nós temos um projeto, tá, para fazer o recolhimento de bituca. Todo mundo conhece como bituca, sim, não adianta usar termo técnico, né, que tem uma quantidade muito grande de substâncias químicas, né? O filtro do cigarro acaba tendo uma substância muito impactante. No mar, a gente vê campanha com tartarugas que morrem ali, sim, engasgadas e tal. E nessa campanha só tem uma forma de você atrair atenção, né? É trazendo algo que possa ser um retorno daquilo, né? Uma reciprocidade, uma contrapartida de uma ação daquela pessoa. Então, existem políticas que são possíveis, o terceiro setor atende também isso, além das políticas públicas, e empresas privadas, a exemplo da Big Green, que tem projetos aí que tem essa ênfase, tem esse enfoque aí que é importantíssimo. Já que você entrou nesse assunto da Big Green, das bitucas, eu vou até fazer uma pergunta minha mesmo, porque eu entrei no site, dei uma olhada e me gerou muita curiosidade sobre isso. De que forma vocês fazem essa coleta? De que forma esse impacto é reduzido? O que vocês fazem de fato com essa bituca? O que ela vira? Ela vira energia? Ela vira um adubo? O que ela vira? Como que isso é transformado em algo bom para a sociedade? É legal você fazer essa pergunta, porque me abre também a possibilidade de explicar como funciona não só esse resíduo, né? A gente tocou no assunto desse resíduo, porque faz o link, né, de trazer a sensibilidade de umas pessoas que estão ali mais sensíveis para comer, por exemplo. Mas o que é interessante, né? Existe um termo dentro do ambiental que é a logística reversa, né? Então existem certos tipos de resíduos que obrigatoriamente você tem que ter uma política nacional de disciplina, de regulamentação desse tipo de descarte. Por exemplo, as lâmpadas, né? As lâmpadas não podem ser descartadas em qualquer lugar. As pilhas, você já deve ter visto que existem alguns, né? Existem hoje grandes condomínios que têm já descarte apropriado, exatamente, né? Exatamente. Isso é super importante. Óleo, né? Ó, o carro do óleo passando aí na sua rua. Exatamente. Né? Quem nunca ouviu, não é mesmo? Exatamente, é isso aí. E é isso aí. E isso é a questão da logística reversa. Agora, essa iniciativa desse projeto da Big Green é uma iniciativa inovadora. Por quê? Porque a gente está tentando aí conscientizar, né, os principais pontos com parceiros, pontos de distribuição, de venda desse produto. Então, nada mais simples e objetivo do que a gente trazer a consciência para quem vende de que pode ganhar alguma coisa,
Né? Porque na grande verdade, no âmago do ser, como eu falei do ser humano ser predatório, eu me incluo, né? Se o ser humano, a gente tem essa natureza. Né? E isso é antropológico, não é o Vitor, não é o João, não é o Abreu. Né? É uma coisa que está na gente, está no nosso gene. Então, o que a gente precisa conscientizar? Poxa, eu preciso ganhar algo. Né? Então, a gente conseguir colocar uma contrapartida para essa pessoa é o ponto mais interessante. E nesse projeto que a gente desenvolve, a contrapartida é justamente essa, a gente ter uma parametrização de recolhimento dessas bitucas e uma contrapartida que possa sensibilizar a pessoa, chamar a atenção da pessoa para que ela possa fazer esse recolhimento. Obviamente que daí tem todo um sistema de logística, por isso que eu até mencionei, me lembrei da logística reversa, que faz depois o recolhimento disso nos pontos de distribuição e dá a destinação correta para que possa ser efetivamente neutralizado todos os efeitos químicos que devem ser feitos. Não pode ser descartado como qualquer outro tipo de resíduo. Né? No chão, né? Como todo mundo joga. Exatamente, exatamente. O que mais a gente vê é uma bituquinha voando. E é legal esse impacto, né? Porque você percebe, algo simples como uma bituquinha, que às vezes a pessoa, isso aqui, né? Pelo tamanho, né? Pouco importa. Vai impactando no meio ambiente como um todo, porque a pessoa às vezes conscientiza disso, conscientiza da pilha, como a gente comentou, conscientiza que poderia ter um ambiente mais agradável para deixar de descartar resíduos orgânicos, porque o cheiro ruim do lixo, ele vem dos resíduos orgânicos. Se você descartar só garrafa PET, lata, você vai ver que não tem. E tudo higienizado, né? Tudo não higienizado. É para descartar uma marmita suja de comida no reciclado, uma garrafa PET com restos de refrigerante dentro. Não esqueça de limpar, lavar, né? Higienizar o seu reciclado antes de descartar. Bem lembrado. Porque senão vai ficar com cheiro também. Exatamente. E às vezes a pessoa acha que é bobeira. Frescura, não, e tal. E na verdade não é, né? Você vê, em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, onde está até inclusive sediada a Big Green, a gente já tem uma cultura diferente lá. Né? Você pode perceber que a maioria das pias já tem lá o triturador. Ou então a moedinha que você ganha ao descartar uma garrafa PET. Vocês podiam trazer isso pro Brasil? Uma ideia, hein? Nossa, ó, já quero 50-50. Uma ideia, podemos colocar, lógico. Isso daí é uma boa. Funciona muito lá. É que nem a gente tá falando, as pessoas querem recompensa, né? Exatamente. Então, que seja 25 centavos, R$1 eu já acho demais, mas que seja 25, eu tenho certeza que vai aumentar muito o número de pessoas que vão contribuir para o descarte correto. Em Santos a gente tem já algumas ações. Santos é um município que tem uma grande relevância na questão ambiental da Baixada Santista, e Santos é muito conhecida pelo porto, o maior porto da América Latina, né? E acaba tendo o olhar de todo o Brasil. Mas Santos tem uma política muito importante. E agora, recentemente, o secretário, inclusive meu amigo, deixar um abraço para ele, Marcos Libório, secretário de Meio Ambiente, um excelente secretário, ele conseguiu trazer aí o descarte para garrafas de vidro. Então, os vinhos, por exemplo, que tem uma grande demanda, acaba tendo aí uma destinação e isso facilita. Isso é parte daquilo que é a logística reversa. Eu acho uma bela iniciativa, já traduz em dinheiro. Você falou do PET. PET muita gente pega porque troca, né, com uma latinha no ferro velho e tal, mas ainda é um assunto que precisa ser melhor tratado. E para ir, vai ser bom para você ter um lugar para descarte de vinho, né? Sim. Você é um amante de vinho, eu adoro. Sei. Já dei uma fuçadinha ali Tem nas uma redes produção sociais. boa de garrafas vazias de vinho. Você vai ser o cliente número 1 do novo secretário. E você sabe que agora me lembrei de uma coisa interessante, um grande feito que me orgulho, né? Acho que a gente tem que se orgulhar pelo que a gente consegue conquistar. E em São Vicente, eu tive a oportunidade, um município que vai daqui a poucos anos completar 500 anos, tá? Primeira vila do Brasil, briga com outros municípios pela primeira cidade do Brasil. Eu tive a oportunidade de, na minha gestão enquanto secretário de Meio Ambiente, inaugurar o primeiro ecoponto, né? Que é isso aí que a gente está falando aqui, né? Só que ele acaba
tendo uma estrutura um pouco diferente, pública, né? Onde recebe aí os descartes de resíduos de construção civil, até tal peso e tamanho e tal, e as garrafas e todos esses recicláveis. Nós tivemos aí, durante 2 anos que eu tive na pasta, 4 ecopontos inaugurados. Infelizmente, depois não tiveram mais nenhum, mas é uma política interessante, muitos municípios adotam e adotam com bastante praticidade. Mas o privado também pode fazer isso. Não, é muito bom essa questão desse ecoponto, porque não é em todas as regiões, em todos os bairros que o reciclado passa, Exato. né? Então fica fácil da pessoa juntar o lixo reciclado, que é limpo, e Exato. poder descartar no local certo, porque às vezes, mesmo que coloca no chão, né, porque a gente tem a mania de colocar no chão reciclado e na lixeira, né, o lixo comum. Então aí já pega e já descarta nesse local. Ou até mesmo quem está passando pela orla, quem está na praia, tem que levar sempre uma sacolinha para descartar, não ficar deixando tudo na areia. Exatamente. Então também já consegue descartar ali de uma maneira mais prática. Mais um ponto, né, do direito ambiental, dos princípios, eu tenho o poluidor pagador. Como que funciona isso? Onde que ele entra em tudo isso que a gente está falando? Bom, essa terminologia eu não gosto muito dela, de poluidor pagador, porque na verdade, assim, eu gosto muito de trabalhar e trago essa filosofia para a Be Green com a educação, né? A gente tem, por meio da educação ambiental, também a punição. Então, assim, às vezes a pessoa... eu fui muito criticado por às vezes, adotar alguma medida muito rigorosa, tornando um poluidor em débito com alguma coisa, pagador. Entendi. Né? Mas existem algumas práticas que devem ser combatidas. Com certeza. Né? Um esgoto que vai cair numa água, né, fluvial. Uma perfuração, por exemplo, me recordo que a gente teve uma perfuração estrutural de uma obra de engenharia, onde houve aí o impacto em alguma tubulação que soltou um resíduo de óleo. Né? Isso se espalha muito rápido. Opa! Né? E é irreversível, né? Irreversível. Porque você parar um óleo, irreversível. Não tem como. Então, assim, a política de contenção aí tem que ser imediata, né? E, evidentemente, a pessoa precisa pagar por essa responsabilidade dela. E essa multa, e aí eu vou te explicar o porquê que eu não gosto da terminologia, ela deve ter um cunho educativo. Né? Então, para que serve? Para ferir o bolso, o patrimônio daquela empresa, daquela pessoa que está cometendo algum tipo de irregularidade? Serve para poder educar. Seja pelo amor ou seja pela dor, como dizem por aí, popularmente. Né? Mas, pelo amor, como do quê? Quando a gente explica, ensina, faz campanha para conscientização, escola e tudo mais, e pela dor, pela questão realmente de punição. Então, existe uma necessidade. No Brasil, culturalmente, a gente também tem isso muito forte na nossa cultura. O brasileiro, ele só adere à legislação mediante uma sanção. Mediante a dor, né? Pois é. Se eu não bem infelizmente, direto. Né? Mas não achem, né, nem você, nem as pessoas que nos assistem, que isso é inerente ao Brasil, isso é mundial. A própria personificação do direito, que tem lá a Temis, né, a deusa da justiça, já viu? Já vi. Tá vendada e tal, e ela carrega na mão uma espada. Exato. Na outra balança e tal. O que é aquela espada? A espada é o ius puniendi, do latim. É o poder de punir. Sem ela, a justiça é inócua, não funciona, não tem o devido efeito. Então, há necessidade, né, de se trabalhar essa questão educacional por meio de determinados, como eu te falei, eu não gosto do termo, mas determinadas práticas que impactam, são poluidoras. Né? E aí a gente tem, por exemplo, estou falando muito dali da região porque é onde eu tenho mais afinidade, mas a gente tem, por exemplo, Cubatão, que é um município que foi, na década de 80, reconhecido como o município mais poluído do mundo. Quando eu passo lá, até prendo a respiração. Pode ficar tranquila, porque ele está 100% recuperado.
Acredita? Eu vi vários. Acredita? Inclusive, para quem não conhece, tem vários pontos turísticos, cachoeiras Isso. lindíssimas em Cubatão. Isso não mesmo. fique com medo, as águas são cristalinas, limpas, apropriadas para Exatamente. banho. É só você até colocar hashtag nas redes sociais, é fácil de achar. As cachoeiras, pontos turísticos em Cubatão, isso aí. você vai se surpreender. É verdade. Você tem toda a razão e tem gente de lá que não conhece. Tem gente de lá que não conhece. Nossa, eu já vi várias. Eu Parques nunca fui ambientais, porque eu ainda não tive a oportunidade, mas eu tô sempre vendo as Tem cachoeiras. uma trilha que sai aqui de São Bernardo, se eu não me engano, e tal. E aí você desce, é um passeio monitorado, é bacana e tal. E isso é que eu acho legal, né? É um exemplo de superação, um município extremamente poluído, e que soube trabalhar a política de educação, porque depois de tudo isso, você tem que destinar esse recurso para a maneira correta. Né? Não adianta você ir lá e ter uma multa de 5 milhões. Ou você ter ali um poluidor que tem uma contribuição para mitigar o impacto, e aí, de repente, não utilizar aquilo para o fim que se destina. Né? Tem que ter uma política institucional de ter uma viatura para fiscalizar só o meio ambiente. Né? A polícia militar é uma coisa, a polícia militar ambiental é outra. Né? Aí entra, acho que, o último princípio do direito, que seria a cooperação, né? Que seria importantíssimo. Sociedade com a política. E realmente essa questão da punição, da multa, não sei como você aí de casa quer chamar, ela é necessária para que o outro não repita. Como você disse, que foi lá fazer a perfuração, jogou óleo. Então, eu tenho certeza que numa próxima perfuração, além de lembrar da multa, com certeza vai lembrar do dano para não se repetir. E a mesma coisa, já que a gente falou de Cubatão, né? Teve todo esse alvoroço, né, lá atrás por conta da poluição, sim, mas foi necessário, né, ficar lá no top 1 da cidade mais poluída para que hoje não fosse, né? Para que hoje ela mudasse realmente o nome, né? Porque todo mundo, assim, o jeito, a visão que as pessoas têm da cidade. Então, acho que entra esse princípio da cooperação. E é possível, né? Ela provou que é possível. Isso que eu acho legal. Tem a questão do Tietê também. Se a gente for ficar falando aqui sobre paradigmas de recuperação, o Tietê, apesar de não ter sido recuperado, né? Teve um belo trabalho desenvolvido nele, melhorou muito. E ainda né? Desenvolvido, que a gente passa e a gente vê os barquinhos de limpeza. Sabe, acho que do meio ambiente, a frase que eu mais escuto é enxugar gelo. Nossa. O meio ambiente é enxugar gelo, são os ecochatos e tal. Por quê? Porque a gente, na realidade, a gente está preocupado com uma preocupação que a maioria da sociedade ainda não enxerga, né? Mas as mudanças climáticas refletem a grande preocupação com o meio ambiente. Então a gente está vivendo isso hoje. A gente vive temperaturas altíssimas, temperaturas baixas, é a questão aí da tragédia que aconteceu no sul agora. Nunca aconteceu. Então por quê? O que está acontecendo? O que está mudando? São as questões ambientais. Então quando a gente não tem a cooperação, e aí você chama o último dos tópicos do princípio do meio ambiente, sem o apoio de cada um de nós, mas eu separo o meu lixo em casa, mas eu tenho um carro que faz 3 por litro andando na rua, porque eu gosto de um muscle car, um carro monstrão, né? Eu troco de roupa e refaço o meu armário a cada uma semana. Tá, joga fora a sua roupa anterior? Então, assim, os ambientalistas mais ferrenhos, não sei se você sabia disso, eles usam roupa há 20 anos. Né? Sim. E se orgulham disso, por quê? Porque realmente é uma atitude sustentável. Né? Agora, é óbvio que existem outras saídas aí, como, por exemplo, você passar a sua peça antiga para alguém. Tem um mercado hoje que trabalha isso. O brechó aumentou muito, né? Brechó de luxo, queria lembrar o nome. Tudo. Cresceu muito. A gente vê cada vez mais, inclusive tem aplicativos famosos que tem um grande nome por conta disso. Eu nem conhecia, de repente, uma coisa que estourou, né? Hoje... Sim, eu sou adepta, eu adoro. Inclusive, o lixo da moda, ele é o número 1, né? Ele é, porque
eu acho... É algo assim que eu descobri, lógico que indo pesquisar, mas que para você fazer uma lavagem de jeans, o tanto de desperdício de água que vai para você conseguir fazer o jeans ficar claro e ter aquelas lavagens. Tanto que esses ambientalistas, muitos acabam nem usando jeans. Sim. Por conta do desperdício de água absurdo que vai para conseguir chegar naquele modelo. Então, a indústria da moda, ela é a número 1 ainda em lixo, né? E então o brechó, ele tá aí para isso, não só o de luxo, mas brechós normais, de roupas normais. Sim. E eu acho muito que realmente tem pessoas que têm preconceito, não gostam e tudo mais. Mas, gente, eu vou falar, porque às vezes você vai encontrar peça com etiqueta e vale muito a pena. É verdade. A gente continua nessa da cooperação. A cooperação é não só de grandes empresas, mas também nossa cooperação, né? Exato, dentro de casa, exato. Em tudo. Não, agora você chegou no ponto mais alto da questão da cooperação. Sem que cada um se conscientize, porque assim, um papel de bala não vai destruir o mundo. Pensa um ser humano jogando. Agora é todo mundo. Todo mundo jogando fora. Aí complica. Então começa por essa consciência, né? Começa pelo que você consegue, né? O que está ao seu alcance. Porque também não adianta você ficar pensando, e o meu carro... Assim, claro que você tem que pensar. Mas às vezes você não tá com dinheiro no momento para arrumar, sei lá, o motor. Mas você tá com dinheiro para comprar uma roupa num brechó. Troca! Faz uma troca, depois você vai arrumando aquilo de acordo com o que você pode, o que está ao seu alcance. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? O que está ao seu alcance, você faz a mudança. Sim. E aí você também comentou, que eu acho muito bacana, sobre exemplos, né? Do que você já viveu, que você presenciou, que foi a perfuração. Fala um pouco mais de outros, né? Que você teve a oportunidade de estar ali no tete-a-tete. Eu penso muito no Lago do Neymar. Olha, eu já pensei nesse momento. Esse caso ficou bem reconhecido mundialmente. Exato. Né? E é um exemplo legal, porque na realidade traz aí uma boa forma de a gente interpretar as coisas. Por quê? Muita gente criticou ele, né, sobre as alterações. Eu não sei se o pessoal está bem lembrando sobre o que é esse caso, mas sobre as alterações que ele fez dentro da área que ele Exato. Comprou, uma área gigante, né? Tem até uma pista de kart, se não me engano, em Mangaratiba, tal. E aí, no desvio da corrente de água e etc. As alterações ambientais, elas têm que ser todas elas fiscalizadas e regulamentadas. Então, assim, eu posso ou não posso desmatar ou desviar, depende de uma análise que depende de um corpo técnico e muitas vezes existe uma compensação ambiental possível. O que não pode, obviamente, é fazer do jeito que você quer e também não haver compensação nenhuma. Dos exemplos mais assim emblemáticos que eu me recordo na minha carreira, tem a questão dos pneus. Pneu de carro é uma problemática gigante. Por quê? Porque quem produz não quer pegar de volta, e tem a questão da logística reversa que eu falei. As empresas que revendem também não. Então você não consegue descartar. Ele é um resíduo que você não tem como você reciclar ele. E aí a gente criou algumas oficinas, né? Oficinas que fazem o quê? Arte com pneu. Então, poltrona, cadeira, tanque de guerra, tinha um tanque de guerra feito com pneu e tal. Então, são alternativas que quem trabalha com esse assunto, que é a questão ambiental, precisa identificar para tentar dar vazão a isso, porque a gente não vai parar de produzir resíduo. Quais são as práticas sustentáveis aplicadas dentro da empresa? E fica legal até de exemplo para quem está nos assistindo, né, que se está numa empresa ou até dentro de casa. Por onde começar? Quais são as práticas? Legal. Claro que as mais simples, né, são importantes também e precisam ser destacadas. Então, desde a Zero Paper, que a gente já comentou aqui, né, mas que é uma prática muito importante e que as empresas, algumas ainda resistem, né? Existe hoje total segurança para poder se ter todos os arquivos digitais, toda a documentação digital. Eu, essencialmente, por trabalhar com direito lá no escritório, a gente continua lutando para poder ter o mínimo de produção de papel possível. Então essa é uma prática super importante, tanto no setor público como privado.
A questão da segregação, que a gente também falou um pouquinho aqui, dos resíduos, né, que são recicláveis, das pilhas, etc. E a mais importante das questões aí que a Be Green desenvolve é ela por si só, a sua essência, né? A Be Green é o desenvolvimento de um projeto sustentável, né? A prática daquilo que é a atividade dela é uma atividade sustentável. Então, eu costumo até brincar com muitas pessoas, fazendo um paralelo, né? Sem falsa modéstia nenhuma, eu falo do Steve Jobs, né? Eu falo, poxa, ele dizia quando ele estava na garagem que ele estava revolucionando o mundo. Dizia que precisava contratar, e foi o argumento que ele usou para o presidente da Pepsi na época, né? Falou, você quer ficar vendendo água com açúcar pro resto da vida ou quer mudar o mundo? E a Be Green tem essa proposta audaciosa de poder mudar o mundo. Por quê? Porque a gente vem falando sobre práticas adotadas nas empresas e qualquer um pode ter a prática de comprar um crédito de carbono. E aí, Márcio, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que é o crédito, né? Claro. Porque muitas pessoas ouvem esse termo crédito de carbono, muitas pessoas às vezes leem nos boarding pass ali, no ticket, né, da passagem aérea e tal, tá escrito lá, ó, emissão de crédito de carbono e tal. E para o direito, criando um paralelo, é uma prática muito nova, né? O direito regulamenta isso a partir de 2022, né? Menos de 2 anos completos aí disso. Então a Be Green passa a ter a melhor prática quando o que ela faz? Ela consegue, dentro de uma capacitação técnica necessária, fazer a mensuração. Então a gente consegue descobrir quanto determinada área pode produzir. A gente consegue fazer o inventário do que tem dentro dessa área. Creditação, o que é acreditação? Como que a gente vai saber quanto vale o que está naquela área em crédito de carbono. E, então, finalmente, a comercialização. Então, assim, se a gente colocar num comparativo de zero paper ou descarte de resíduos aí segregados, para essa prática, a gente está falando de uma empresa que nasceu com a finalidade de revolucionar toda essa questão ambiental. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente quase não tem o crédito de carbono voluntário. Uhum. Né? E aí cabe também um esclarecimento. Né? O crédito de carbono ele tem o regulamentado, né? Que eu pejorativamente chamo de obrigatório, porque por que ele é regulamentado? O que a lei impõe de obrigação para emissão de gases, né, nocivos, gases poluentes, que fazem com que a pessoa tenha que comprar o crédito de carbono para compensar a emissão. Esse pessoal é o consumidor do crédito de carbono hoje no Brasil. Acho que deu para ficar claro. E também tem a parte de auditoria, né, que a gente já tinha até conversado, porque Sim. Às vezes funciona como uma bolsa de valores, né? Às vezes aquele lote, né, do crédito de carbono está menos valorizado, às Sim. vezes surgiu alguma coisa, ele está mais valorizado, também tem toda essa parte. Então é uma empresa extremamente inovadora nessa questão de sustentabilidade. É um compromisso legal, não é um compromisso social ou ambiental. Né? Quando você tem uma área, vamos pensar da seguinte forma, se você me permite colocar aqui um exemplo prático. Quando você tem uma área, existem áreas que têm a denominação prevista por lei, né, de cada tipo que ela pode, de empreendimento que ela pode desenvolver. Então tem zona residencial, zona rural, zona comercial, zona industrial, e existem áreas de proteção. Então existem as APPs, áreas de proteção permanente, né? E geralmente, Marjorie, o proprietário de uma área dessa, ele tem um problema. Qual é o problema? Ele tem uma área pequena, média ou grande, gigante, com uma extensão territorial enorme. Ela pode ser improdutiva por ter essa proteção, né? Dificilmente você consegue desenvolver algum empreendimento ali dentro, tem que ser empreendimentos específicos, previsto também por lei. E aí ele tem uma responsabilidade. O que significa isso? Se alguém for lá clandestinamente e desmatar, e queimar, e matar alguma espécie de animal,
aquela área pertence a alguém. Então a gente tem uma falsa impressão, e eu digo a gente porque eu me coloco nessa classe, de que, se a área, se o crime é ambiental, quem tem que tomar conta disso é o governo, é o Estado. Sim. Né? Então cadê a polícia militar, ambiental e etc? Sim, realmente, mas a área pertence a alguém. Então quando existe, a gente falou um pouquinho disso, sobre uma sanção imposta, por exemplo, com multa, quem é que paga? É o dono da área. É o dono da área. Né? Então essa área, além dela poder, não estou dizendo que é o caso de todas as áreas, poder ser uma área improdutiva para aquela pessoa, ela ainda tem uma responsabilidade, né, perante, de manutenção perante aquela área, sob pena de responder por multas. Então quando você tem uma empresa privada, como a Big Green, que é o caso da Big Green, que tem a proposta de quê? De pegar essa área e transformar ela num recurso mediante a contrapartida de se mantê-la preservada, é salvar o planeta. É uma segurança a mais, né? Sem dúvida. Para o dono da área, não tenha dúvida. Mas, assim, para todo esse ecossistema, toda a tutela dos interesses coletivos, que é o meio ambiente, quem ganha? O mundo inteiro. Né? Então, tantas e tantas discussões são travadas em todo o planeta Terra acerca do pulmão do planeta. Né? Exato. Amazônia. E aí, internacionalização, né? A soberania do Brasil, enfim, guerras e guerras. E a gente, de repente, sem nenhuma modéstia, está trazendo uma solução para isso. Né? Porque na eminência do caráter instintivo, natural do ser humano, predatório, como é que a gente contém isso? Amigo, não faça isso porque isso aqui vale recurso. Né? Você vai ter um recurso proveniente disso. Então, de uma forma bem simplista, né, o trabalho é esse. É pegar esse material, que é todo um bioma de vida, transforma isso em um ativo financeiro, né, que é o crédito de carbono, e aí você comercializa isso para aqueles que têm interesse, seja mercado regulamentado ou voluntário. E quem está nos assistindo e às vezes tem uma terra dessa, como que faz para, né, dividir com você e ser parceiro? Claro. Como que ela, pelo site, Claro. você nas redes sociais, de que forma? Porque tem uma avaliação ou são todas as terras também? Não. Tem isso? Boa, excelente pergunta, porque nem todas as terras servem, evidentemente. A gente tem um critério técnico para poder fazer essa avaliação dentro da nossa turma, da nossa equipe técnica. E aí a pessoa entra em contato, tem vários meios de comunicação. A gente tem lá o nosso site da Big Green, a gente tem o perfil do Instagram, que hoje todo mundo usa mais o Instagram Exato. do que qualquer outra coisa. Quem não tem Instagram não precisa ter site. Hoje não é mais puxar a capivara, né? É puxar as redes sociais. É verdade, mas é bem por aí, né? É bem por aí. Hoje o pessoal vai lá e a primeira coisa, deixa eu procurar aqui no Facebook, deixa eu procurar o nome aqui. Exatamente. E a gente utiliza, a gente tem um material bastante informativo, inclusive educacional, no Instagram da Big Green. E ali a gente consegue, logicamente, tem os meios de contato, tem os nossos e-mails e tal, e a gente tem sim muita receptividade em fazer parceria. Né? Não é um projeto simples, não é uma atividade muito fácil, né? Leva tempo, tem todo um inventário ambiental, então a gente não só faz a avaliação do imóvel, como depois, uma vez que se ele tiver vocação para aquilo, a gente tem a equipe técnica que vai fazer o quê? O inventário da área. Isso leva quase mais de um ano, tá? Depende da área. O tamanho, né? De tantos hectares, exato. Sim, um esforço de uma equipe multidisciplinar para poder fazer isso, para depois a gente levar as autoridades que então validam essa acreditação. Sim. E depois a gente colocar no mercado e disponibilizar esses créditos de carbono. Então, a Big Green, ela é uma empresa, né, inovadora, e ela, além de crédito de carbono, ela também traz maneiras sustentáveis, implementações sustentáveis, né? Energia eólica, a de bituca, de cigarro, que a gente já falou. Então, assim, ela trabalha com esses dois lados. Sim. Quando ela nasce com essa proposta de trabalhar o crédito de carbono,
tem um apelo ambiental natural, que é a pergunta que você me fez logo no início para a gente chegar aqui, né? E nesse apelo natural você acaba agregando outras práticas. Então quando você me perguntou, por exemplo, do pneu, que a gente comentou aqui e tal, poxa, de repente ao longo do tempo, né, a empresa é jovem demais, a gente pode ter aí outras linhas de frente para trabalhar outras questões ambientais, né? E questões ambientais nunca pararão, porque foi o que eu te falei, a gente nunca vai parar de produzir resíduo, né? Mas nunca mesmo. Nunca vai parar. Que jeito impossível. Então a gente vai sempre precisar de práticas inovadoras para que possamos enfrentar essa questão dos resíduos. Exatamente. E assim, para a gente encerrar, eu quero saber de você, como, né, da parte jurídica, sócio da Be Green, como é trabalhar em uma empresa tão inovadora nessa questão de sustentabilidade. Não só hoje, mas também para os próximos que virão, que vai fazer total diferença. Sem dúvida. Primeiro que assim, é realização de sonho, porque eu, quando fui para a pasta do meio ambiente no governo, eu fui por essa vocação. Eu queria fazer alguma coisa por uma cidade que eu não nasci, né, mas que eu vivi a minha vida inteira, que eu tive ali que tenho a sede do meu escritório, que tenho a minha moradia, que tenho a minha família. Então é fácil a gente pegar e ficar ali na rede social e falar, olha, como tá ruim o governo, como tá ruim a rua tal, olha, tem um buraco. Agora, o difícil é arregaçar as mangas, colocar o nome à disposição, ir para frente e tentar enfrentar realmente esse problema. Quando eu tive essa primeira iniciativa, eu verifiquei como era importante a gente fazer, realizei algumas coisas, como comentei aqui sobre a questão dos ecopontos, né? Mas eu fiquei com vontade de poder fazer mais, né? E no setor público tem muitas limitações. No setor privado, quando surgiu a proposta para eu estar com a Be Green, falei, opa, peraí, esse negócio é um negócio revolucionário. Esse negócio é um negócio que pode impactar o mundo, né? E esse negócio é o sonho de eternizar, né? Porque a gente tem aqui uma curta jornada, 70, 80 anos, para quem tem sorte e saúde, e depois disso já era. Agora, o nosso legado é o que realmente a gente pode fazer de melhor. E a Be Green tem a capacidade de realmente eternizar aqueles que fazem parte desse projeto aí no início. Muito bacana ver que você está se realizando profissionalmente, né? Mais uma realização, um sonho trabalhando na Be Green. E para você que quer saber mais sobre a Be Green, conhecer as práticas sustentáveis e também sobre crédito de carbono, acesse o site begreenglobal.co. É exatamente, .co, C-O, não tem um M, hein? E também tem as redes sociais, claro, o Instagram, begreen.global. Muito obrigado para você, né, por você estar aqui com a gente. E, Dr. Vitor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E parabéns pelo projeto. Obrigado, Marjorie. Obrigado a todos que nos assistiram aí. E os que ainda vão assistir. Quem se interessar também, fica à vontade para me chamar aí. Meu Instagram é @vitorvitorio. E eu sempre estou aí à disposição para tirar dúvidas e tentar trazer um pouquinho de informação. Tchau, tchau.